autoridade da Mãe Cristã. Parte 09, dia 15 de maio de 2026. Se a mãe, por outro lado, tivesse punido a criança pela pequena birra, a criança não teria retornado ao estado desejado tão rápida e agradavelmente. Ou, se a mãe tivesse ignorado o ocorrido, o humor da criança teria sido prejudicado pelo aumento do mau humor e, muito provavelmente, uma briga teria surgido em breve. A vigilância constante da mãe logo lhe permitirá prever muitos perigos e evitar muitas dificuldades. 2. Nunca castigue quando a criança não fez nada de errado intencionalmente. As crianças são frequentemente punidas de forma muito injusta. Coisas que são realmente erradas são ignoradas e, novamente, a punição é infligida por causa de algum acidente, quando a criança é totalmente inocente. Tal procedimento não só destrói na mente da criança a distinção entre acidente e crime, como também é em si absolutamente errado. Os pais têm todo o poder e podem ser os tiranos mais implacáveis. E a criança não tem como se defender. Não há opressão mais cruel do que aquela que muitas vezes é exercida por pais apaixonados sobre seus filhos. Frequentemente, uma mãe que não tem a intenção de ser culpada de injustiça negligencia a distinção adequada entre faltas e acidentes. Uma criança está brincando pela sala e, acidentalmente, rasga suas roupas ou quebra uma janela com a bola que está quicando no chão. A mãe, aflita com o problema que isso lhe causará, pune apressadamente a pobre criança. Uma criança pode ser descuidada, e tão criminosamente descuidada a ponto de merecer punição. Nesse caso, não deveria ser punido pelo acidente, mas sim pela negligência, que é uma falta. Essa injustiça é muito mais comum do que geralmente se imagina. A causa mais frequente de punição injusta é confundir as consequências acidentais de um ato com a culpa real que a criança incorreu ao praticá-lo. Temos uma tendência excessiva a avaliar a culpa pelas consequências. Uma criança que tem permissão para subir nas cadeiras e pegar coisas da mesa, acidentalmente derruba algum objeto valioso. A mãe pune a criança severamente. Ora, onde essa criança errou? Você nunca a ensinou que ela não pode subir na mesa? É claro que, nesse caso, não houve desobediência e ela não tinha consciência de estar fazendo nada de errado. Se apenas um livro tivesse caído, provavelmente ninguém teria se importado. Mas o simples fato de uma coisa ter caído em vez de outra não altera a natureza da ofensa. Se tivesse sido o relógio mais valioso que tivesse caído e, portanto, ficado completamente arruinado, se tivesse ocorrido puramente por acidente, a criança não mereceria punição. Talvez alguém diga: não há necessidade de discutir um ponto tão óbvio. Mas não é evidente que tais casos de injustiças são muito frequentes? E não está quase toda mãe consciente de que não está suficiente atenta a este ponto? Uma mãe deve ter um grande controle sobre seus próprios sentimentos. Uma calma e serenidade de espírito que não se perturbam facilmente, ou ela será ocasionalmente levada a cometer atos de injustiça pelas desgraças das quais seus filhos são a causa inocente. Alguém pergunta: o que deve ser feito em casos como o mencionado? A resposta é simples.
As crianças devem ser ensinadas a não fazer nada que possa danificar a propriedade. E, se fizerem algo que seja proibido, devem ser consideradas culpadas, independentemente de haver ou não dano. Se a criança, no caso acima citado, tivesse sido ensinada dessa forma, teria cometido um ato de desobediência direta. E uma mãe fiel provavelmente seguiria um caminho semelhante. Sem demonstrar raiva, ela diria ao filho com calma e seriedade: meu filho, eu já lhe disse várias vezes que você não deve subir na mesa. Você me desobedeceu. Mas, mãe, diz o filho, eu não queria fazer nenhum mal. Presumo que não, meu filho. Não o acuso de ter causado dano, mas de ter me desobedecido. O dano foi acidental e você não é responsável por ele. Mas a desobediência foi deliberada e muito errada. Lamento muito ter que puni-lo, mas preciso fazê-lo. É meu dever. Ela então o puniria, seja infligindo-lhe dor, seja privando-o por um tempo de alguns de seus privilégios ou prazeres habituais. A punição, porém, seria infligida pela desobediência e não pelo acidente que a acompanhou. A criança não podia deixar de sentir que estava sendo justamente condenada. Mas a questão permanece: o que fazer, partindo da premissa inicial de que a criança nunca aprendeu que era errado subir na mesa ou jogar a bola? Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, hoje e sempre. Amém e amém.